Olá a todos, boa tarde. Prazer aqui, estou com um grande amigo de longa data, Ney Maron. Eu sou o Rafael Feldman, sou sócio na área ambiental do escritório Cassione e tenho esse meu grande amigo querido aqui de muitos encontros e muitas discussões já, o Ney Maron. Vai ser um prazer estar com ele hoje aqui, ouvir um pouco da experiência dele envolvendo projetos de geração de energia renovável. Hoje vamos ficar aqui muito felizes em ouvi-lo, ele vai poder compartilhar um pouco da experiência com a gente, né? O Ney, me permite que eu possa chamá-lo de Ney, né? Por favor. Ele foi diretor de sustentabilidade do grupo Renova Energia, né? Exato. Hoje ele é o head da Maron Consultoria, Maron Ambiental, e enfim, tem um grande envolvimento em projetos de energia renovável e assim vai nos comentar aqui um pouco do que está na caixa, um pouco fora da caixa, vamos dizer assim, do que acontece nesses projetos. Enfim, a gente olha um processo de olhar leigo. Enfim, a gente entende que os projetos eólicos eles são renováveis e de todas as maneiras também, enfim, contribuem aí para o combate ao aquecimento global, mas eles também têm uma série de impactos sociais que nem sempre são tão previsíveis assim a olho nu. Então, Ney, acho que se você pudesse comentar aqui para a gente, até para quem está nos assistindo aí ao vivo, um pouco do que, enfim, como se dá a implantação de um projeto de geração de energia eólica, as grandes dificuldades, os grandes desafios no momento da implementação e comentar um pouco desse caminho que nem tudo são flores, né? E que existem também os seus desafios aí inerentes, por favor. Bacana, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você e estar falando de um tema que, para mim, é um tema, além de profissional, é emocionante. Quando você fala de eólica, e aí eu tenho que fazer um link com o que conversamos há pouco no painel de transição energética e descarbonização. E, de fato, já por si, energia limpa já é uma imensa oportunidade que faz parte de uma grande, maior oportunidade do Brasil, com a fonte diversa e que pode fazer essa transição energética de uma forma muito tranquila e muito positiva. Mas eu havia abordado impactos sociais, especialmente impactos positivos da fonte. É claro que os negativos existem, mas eu no painel tive a chance de mencionar. É uma fala que Elbia Ganum, presidente da Beólica, também traz, não apenas da transição, mas da transformação energética. Isso porque, é evidente, sabemos, convivemos num país, no mundo, com problemas sociais, um país com graves problemas sociais. E no caso, Rafael, da eólica, eu estou falando da eólica onshore, né, que a gente já tem aí uma trajetória de mais de uma década de empreendimentos de sucesso, há uma superposição de potenciais de geração eólica com áreas do semiárido e áreas em que há uma grande oportunidade, para além de gerar energia de uma forma sustentável, de promover desenvolvimento territorial sustentável. Isso principalmente quando você alia não só as exigências legais do licenciamento, mas um olhar do empreendedor, um olhar com sensibilidade, por exemplo, conciliando investimento social privado, conciliando os programas públicos, né, se adequando aos programas públicos, de forma que esses empreendimentos eles podem ser efetivamente um indutor desse desenvolvimento territorial sustentável. Há muitos bons exemplos e isso traz, eu acho que ontem, no seminário da Beólica, o professor Gessner Oliveira mencionou que nós saímos, e ele usou a expressão, uma pole position em relação à própria transição energética. Eu diria que não apenas em quantidade, a parte quantitativa, mas qualitativa. E surge um desafio imenso para a gente aproveitar essa imensa oportunidade de fazer uma transição energética, promovendo transformação social, promovendo transformação de uma região que sabemos tem sido alijada de diversos outros processos de desenvolvimento e é uma imensa oportunidade, de fato. Perfeito. Que interessante ouvir você, Ney, e eu fico muito feliz também de ouvir isso, o ponto que você coloca que a gente está saindo na frente, porque a gente sempre soube, né, sempre nos foi transmitida a informação de que
o Brasil sempre foi um líder em energias renováveis, mas muito em decorrência da geração de energia hidrelétrica, né? Por conta dos nossos, né, enfim, dos grandes projetos. E hoje isso, né, vamos dizer, de 10 anos para cá, vamos dizer assim, né? E você na frente desse processo, a Elbia, como vocês falaram, a gente também vive uma grande revolução na medida em que a eólica e a solar, elas cada vez mais, né, elas vão assumindo aí um papel de protagonismo, vão ocupando seu espaço na matriz energética brasileira. E um ponto que a Elbia coloca, que certamente você também está de acordo, é que os custos também de implantação dos projetos foram diminuindo sistematicamente, né? Muito. A fonte é extremamente competitiva. Né? Isso faz, quer dizer, vamos lembrar que o Brasil sempre se regeu pelo princípio da modicidade tarifária, para não haver uma sobrecarga ainda maior, né, nas contas de energia. E com uma política pública bem sucedida, isso vamos citar aqui principalmente o primeiro, houve Proinfa antes, mas principalmente o primeiro leilão de fonte exclusiva, eólica, em 14 de dezembro de 2009, e está olhando muito pouco tempo, né, para a eólica ter um desenvolvimento exponencial e ainda com a perspectiva de offshore também, onde os números e os limites são extremamente generosos. Então, assim, é uma história recente, é uma história de sucesso, é uma história desafiadora, porque, como qualquer outra atividade humana, tem impactos negativos, evidente. Eu estou dando ênfase aos impactos positivos, não porque eles apaguem ou excluam, né, os negativos, mas porque efetivamente trazem uma grande oportunidade. Eu acho que essa oportunidade, e eu tenho citado sempre, quando a gente está tratando de geração de energia, você bem sabe, a gente não está decidindo se vai gerar. A gente vai decidir como gerar, porque a geração será feita. Ou você planeja e escolhe as fontes, qualificando a implantação dessas fontes, ou você ficará refém, em termos de escolha, daquelas de maior velocidade de implantação. Claro, claro, interessante. E um ponto que eu acho que seria legal de ouvir também, Ney, porque é o seguinte, hoje nós temos falado, até amanhã nós vamos ter um painel aqui de mobilidade sustentável e a própria ideia da eletromobilidade em si, né? E uma grande crítica que é feita aí à eletrificação de frotas em geral, no geral, assim, é uma ideia de, poxa, né? Grandes países aí na Europa, países desenvolvidos, cada vez mais estão com seus incentivos de eletrificação de frota. Isso tem acontecido, né? Alguns países, a proibição de carros né, movidos a combustíveis fósseis sendo proibida, só que são países com uma matriz ainda decorrente de combustíveis fósseis. O Brasil, por outro lado, a gente não tem esse parque tecnológico desenvolvido, mas ele há de chegar porque ele é uma inovação no âmbito da indústria, mas por outro lado a gente tem esse protagonismo, assim, como que você vê isso e de que maneira que os desafios, assim, uma pergunta talvez, você acha que a gente está capacitado para, num determinado momento em que a gente vá migrando também a nossa matriz de consumo de energia, não, né, migrando dos combustíveis fósseis para a eletricidade ou do etanol, você vê que a gente está preparado para essa quantidade de projetos em renováveis que a gente precisa desenvolver ainda? Rafael, a gente tem que estar. Tem que estar. É impossível a gente perder essa oportunidade. Quando você fala, eu me lembro de uma charge, não me lembro o autor, exatamente, um carrinho verde, totalmente eletrificado e um fio ligando a uma usina de carvão, por exemplo. Perfeito. Sem nenhuma crítica, nenhuma fonte, até no âmbito do FIMASE a gente valoriza isso. Todas as fontes são necessárias e há a possibilidade de coexistência. Mas, assim, temos que estar preparados. E há bons exemplos. Assim, a secretária de Meio Ambiente da Bahia, Márcia Teles, estava conosco ontem e hoje, inclusive nesse painel, e ontem ela deu a notícia da primeira unidade de produção de hidrogênio verde, lançada na Bahia, em Camaçari. Então, assim, há diversas oportunidades e, assim, temos a obrigação de aproveitá-las. A gente não pode se dar o luxo, de forma alguma, de desperdiçar nenhuma delas. Entendi. E no âmbito da solar, Ney, como que você tem visto, assim, porque se a gente está falando do boom de renováveis, a eólica, né, na sua figura, na figura da Elbia, esses últimos 10 anos, as grandes empresas tais como a Renova, entre outros players aí que vieram, como, né,
Casa dos Ventos, CPFL Renováveis, toda essa turma que desenvolveu grandes projetos, mas na minha humilde leitura, muita coisa era focada em eólica. Como você vê essa mesma tendência no âmbito da solar também acontecendo agora? Solar também, uma história belíssima de sucesso. No âmbito da Maron, nós temos atuado, inclusive, em muitos projetos. Imagino, né, claro. de solar também. Até porque a quase totalidade dos players de eólica também tem atuado. Estão migrando para o solar agora. Não migrando, mas também estão desenvolvendo projetos, né? E no âmbito das oportunidades, há inclusive, quer dizer, estou falando não necessariamente o parque híbrido, como tal, né, solar e fotovoltaica e eólica, mas aproveitando infraestrutura, aproveitando a questão da complementaridade, enquanto normalmente a fonte eólica gera mais à noite, né, a solar, por óbvio, durante o dia. E há muitas oportunidades também. Quer dizer, quando eu digo a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar, qual país, né, não gostaria de estar nessa posição de ter esse amplo leque de formas de geração limpa? Né? Vamos pegar a nossa base, a própria base hidrelétrica, e né, que claro que perde um pouco da garantia da segurança, porque as novas usinas, muitas delas a fio d'água, uma dificuldade maior de aproveitamento dos potenciais, mas que continua sendo viabilizado, continua sendo licenciado. E a despeito dessa dificuldade, você vê um crescimento exponencial que tem assegurado, inclusive, uma independência de geração energética no Nordeste de forma muito positiva e contribuindo via sistema integrado para o restante do país, que tem sido um forte apoio em termos de geração. Isso eu acho que é muito óbvio, muito salta aos olhos. O que eu sempre puxo, e claro, puxando a brasa para a minha sardinha de meio ambiente, que eu acho que é dessa oportunidade, e em especial da questão socioambiental, ainda nesse congresso nós vimos uma belíssima iniciativa, que é o Projeto Formigueiro, que eu acho que é emocionante, e a gente pode aliar as coisas, sabe? A gente não tem que escolher, a gente não tem que fazer por diletantismo. Então, minha geração não é limpa, mas eu limpo a minha barra, entre aspas, fazendo tal coisa. Não, a gente conciliando sensibilidade, senso de oportunidade, responsabilidade, as 3 letras, ESG, a gente consegue fazer, eu acho que uma mudança, uma transformação extremamente positiva. Que bom. Posso puxar para uma última pergunta para a gente finalizar aqui também? Aqui sempre você manda. Não, imagina. Só te ouvir um pouco sobre a viabilidade dos projetos de geração. Tantas pessoas estão falando, né? Mas é muito interessante o que você falou, né? Que a gente é tão rico porque a gente tem a nossa... Primeiro, né? O Brasil tem o pré-sal para desenvolvimento de combustíveis fósseis e toda a bacia de Campos, né? Petróleo. Enfim, teve a revolução do etanol desde os anos 80 e hoje é atrelada ao agronegócio. Mas o potencial de solar eólica, isso onshore. E aí agora a discussão sobre uma possível nova fronteira de geração de energia é a eólica offshore, né? Com as suas dificuldades e com os seus interesses aí. Só ouvir alguns insights seus aqui e a gente finaliza também. Não, é outro mundo. Outro mundo, em né? termos de possibilidades, de potenciais, de fronteiras de geração, que está caminhando rapidamente. Eu acho que há muito pouco tempo, quando no âmbito da associação da Abeólica, que, diga-se de passagem, ela também participa, defende e propõe as iniciativas de offshore, ela mudou inclusive a marca recentemente, para deixar isso de forma bem explícita, mas nós estamos avançando com marcos regulatórios, que eu diria que é um grande desafio. No caso da competência licenciatória de eólica, você bem sabe, a IBAMA, é federal, que tem feito também o seu dever de casa. Existem muitos processos abertos lá, mas ainda a questão territorial, né, dominial, ainda é uma questão que está sendo esclarecida. Mas está avançando, muitos investimentos, muitas empresas com interesse. Ainda no painel a que fiz alusão, que participei, a Equinor, inclusive um exemplo bacana, uma empresa que nasceu como petróleo, como óleo e gás, e com fortes investimentos hoje também, com grandes projetos de offshore, não apenas, mas de offshore dentro do nosso país. Então, é uma realidade e as coisas serão complementares também. Que bom. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Ney Maron. O Ney é diretor da Maron Ambiental, Maron Consultoria, um amigo de velha data aqui, uma honra poder escutá-lo.
Espero que vocês todos tenham gostado aí. Tanto eu quanto o Ney estamos à disposição aí para mais comentários e mais discussões aí. Muito obrigado. Obrigado a você, Rafael. Agradecer mais uma vez a Rodrigo, que faz eventos de altíssima qualidade e reúne gente muito boa. É uma honra estar aqui. Eu digo mesmo, uma verdadeira honra. Obrigado, valeu, uma boa tarde. Boa tarde. Tchau.